Olá pessoal, hoje eu estou fazendo esse vídeo para mostrar os procedimentos de reparo de uma placa do servidor Dell, o PowerEdge 710. Essa placa é conhecida como Back Panel e é a placa que é usada para interface dos HDs do servidor. No caso, ele tem 6 slots, cada um tem um HD, pode ser espetado um HD. Okay? Parece uma placa simples, né? Realmente a densidade é bem pequena, ela usa tecnologia SMD, né? Componentes SMD. E o que é que acontece com essa placa? Ela dá esse defeito, o servidor não parte, as pessoas imaginam que é a fonte de alimentação ou as fontes, porque a fonte desse servidor trabalha com redundância, e trocam as fontes, a fonte não arma, o servidor continua totalmente parado. Então tem umas pegadinhas aqui que eu queria colocar, além do que usar uma técnica que eu tenho usado aqui, que é conhecido como injeção de corrente, que eu tenho usado para trabalhar em alguns circuitos, especialmente com esse tipo de componente. Eu vou fazer uma pausa agora e a gente continua, que eu vou preparar aqui a bancada para continuar o vídeo. Ok, voltando, o que a gente precisa para reparar essa placa? Porque o que acontece? Essa placa, ela entra em curto, a linha de 5 volts. É um cartão, uma placa, que é alimentada com duas voltagens, com dois níveis de tensão, 5 volts DC e 12 volts DC. Esse conector traz essas duas tensões que vem lá da placa mãe, da motherboard, ok? Então o que acontece é que essa placa, ela entra em curto, na maioria das vezes, a linha de 5 volts. Vou pegar aqui o meu multímetro, vou colocar aqui na escala de resistência, de continuidade, ok? Então, esse ponto aqui é um ponto de 5 volts. Vou colocar aqui na massa, né, no aterramento. Como você pode ver, há um curto aqui na linha de 5 volts, ok? O de 12 volts não tem problema. Ó, 12 volts ok, mas os 5 volts está totalmente em curto. E o que é que torna isso difícil de achar? É que nessa linha de 5 volts você tem inúmeros componentes pendurados nele, especialmente filtros. Filtros para baixa frequência, filtros para alta frequência. São componentes muito pequenos que estão expostos na placa. Como é que a gente vai saber exatamente qual é o componente que está em curto e que está atuando o sistema de proteção da fonte, portanto ele não abre? Esse é a grande questão aqui nesse reparo e nesse diagnóstico, ok? Por quê? Porque não tem como isolar, tirar todos os componentes e testar de um por um, não tem como, tá certo? São componentes muito pequenos que vai criar uma série de dificuldades, então vamos usar uma técnica diferente. Eu uso o multímetro para esse teste e obrigatoriamente eu tenho que usar uma fonte de alimentação, ok? Essa fonte de alimentação, ela tem que ter um ajuste de voltagem e um ajuste de limite de corrente, ok? Basta isso. Qualquer fonte que tenha, que eu possa ajustar a voltagem e possa ajustar o limite de proteção da fonte, limite de corrente para a proteção, ela servirá para esse caso, ok? Então vamos lá. A primeira coisa, se eu vou testar uma fonte de 5 volts, no caso aqui a que está pifada é 5 volts, a que está em curto, então eu vou ligar minha fonte e vou ajustar, tá certo? E vou ajustar, se eu vou trabalhar com 5 volts, eu vou ajustar aqui com 2 volts e meio, não preciso mais do que isso. Vamos lá, 2.5 volts, 2.7, pronto, 2.5 volts, ok? No ajuste de corrente, eu não preciso mexer agora, ok? E
eu vou agora, antes de ligar a placa, eu vou conectar o negativo na malha, no ground, e o positivo na linha de 5 volts, ok? Agora eu vou ligar minha fonte e vocês vão observar que a fonte vai limitar. Por quê? Porque há um curto. Você está para ver aqui, tem um LED aqui, bem aqui verde, que ele vai acender, ok? O LED está vermelho. Você está dando para ver aí, mas aqui, ó. Talvez agora tenha ficado melhor. Aqui o LED vermelho, ok? Eu vou desligar a placa, vou ligar a placa, tá certo? E a fonte também cai. Por quê? Porque um curto, ele drenou a corrente, limitou, a tensão caiu, ok? Feito isso, eu estou com 170 mA. O que eu tenho que fazer agora? Eu agora vou aumentar o nível, tá certo? Vou aumentar o nível de limitação de corrente. Então, 250. Eu posso chegar aqui logo, para começar, vamos chegar com 500 mA. Tá certo? Pronto, 500 mA, ok? E eu vou agora usar os dedos. Eu vou usar os dedos para procurar algum componente que esteja esquentando, que esteja com a temperatura alta. Por quê? Porque esse componente que está em curto está drenando já de cara 500 mA, ok? Então a técnica é essa. Eu vou procurar aqui, vou varrer com o dedo aqui, o dedo tem que estar seco para não gerar indutâncias e capacitâncias espúrias aqui em cima. O ideal é que esteja bem sequinho. E eu vou procurar. Atenção, ainda não achei nada. Okay. Não encontrei nenhum componente. Circuito integrado também. Desse lado aqui eu só tenho LEDs, então dificilmente eu vou ter um LED curto, não é isso? Então eu vou subir mais a corrente, ok? Vou subir a corrente agora aqui. Vamos colocar aqui para 700 mA. E vou voltar a fazer a minha busca por algum componente que esteja esquentando. Porque todos esses componentes, a grande maioria, estão ligados em 5 volts. Então eu não sei exatamente qual é o cara que vai estar esquentando. Então, ainda não encontrei assim com facilidade qual componente está esquentando. Vamos subir um pouco mais. Ok? Vamos colocar aqui 1 ampere. Ok? 900, 1 ampere, ok? Voltando aqui, circuito integrado, esse cara aqui está friinho, tudo friinho aqui. Bom, com certeza tem alguma coisa aqui que está drenando essa corrente em excesso. Opa, tem alguma coisa aqui que está, tem um capacitor aqui, C905, mas ainda não está muito perceptível. Eu posso subir mais, não tem problema. Eu posso chegar aqui, por exemplo, vamos chegar a 1.3 ampere, ok? Agora eu vou voltar aqui porque eu já vi que ele está um pouco aquecido. Eu vou botar o dedo aqui e realmente ele está esquentando, ok? Se você tiver um infravermelho desse, um termômetro, é bem fácil também de você ver. Depois de você detectar, você pode, por exemplo, ver na placa como um todo qual é a temperatura que você tem. No caso aqui, ele está medindo 32,2 graus Celsius, ok? Eu vou colocar agora em cima do componente que eu achei e vamos ver o que vai acontecer. Se ele realmente está quente. 35,5, ok? Então não tem nenhuma razão para ele estar mais quente do que os outros componentes. Primeiro porque é um capacitor, tá certo? Se fosse um resistor ainda vai lá, mas um capacitor ele não tem que aquecer. Então de cara, colocar o dedo, ele já está bem quente, que eu estou sentindo calor no capacitor, aqui ó, nesse capacitor aqui ó, tá vendo? C905. Agora vamos fazer o seguinte, vamos desligar a placa, desconectar a fonte, ok? E vamos remover esse capacitor, ok? Vou dar uma pausa no vídeo e a gente volta com a placa sem esse capacitor.
Ok, estamos de volta. Eu já retirei o capacitor. É esse carinha aqui. Ok. Esse carinha aqui é o capacitor. Não sei se dá para ver aí na ponta da pinça. Já limpei o local. Tirei todo o excesso de solda. Está pronto para ser colocado o capacitor novo. Mas antes, como se trata de uma placa que está aberta, não está ligada a nenhum circuito de dados nem nada, não faz mal que eu ligue sem esse capacitor. Ele, por certo, é um capacitor de filtro. Ele está do mais 5 para a terra, para o aterramento, para o ground. Então, primeira coisa, vamos voltar a fazer o nosso teste de continuidade e ver se o curto realmente foi removido antes de alimentar a placa, ok? Como vocês se lembram, aqui nessa situação, o meu multímetro dava aqui, para cá ele dava curto. Você vê que agora eu não tenho mais curto, ok? Ó, repetindo, invertendo aqui, ó, ele dá um apitinho e para por conta do capacitor que deve ter aí, um eletrolítico, ok? Então não tenho mais curto aí. Só que isso não me basta. Eu preciso ver agora de forma ativa, preciso ligar deixa eu ver aqui, mostrar para vocês aqui o capacitor se realmente ele está em curto. Vamos lá, eu vou tentar, ele é muito pequenininho. Vocês não vão ver aí, mas eu vou colocar aqui de um lado do outro. Ok? Ele está realmente em curto, esse capacitor SMD aqui. A fonte, a placa vai estar desligada, a fonte está ligada, mas ele está desligado aqui. Vamos lá. Vamos ligar o TER. Vamos ligar o VCC aqui no pino do soquete. E agora, como vocês podem ver, eu continuo com a mesma tensão, eu não mexi, ó. Eu continuo 2,5 volts, tá certo? Eu agora vou ligar a placa. Tá dando 10 mA, ok? O curto saiu, tá vendo que ele ficava vermelho? Eu posso baixar inclusive o limite de corrente, que ele não vai mais atuar como um curto. Eu tenho o que? Eu tenho 10 mA, que é mais ou menos o que se espera de uma fonte dessa que está solta, de uma placa dessa que está solta, não tem nada conectado nela, só tem um circuito integrado. Se vocês olharem, ela já está mostrando uma certa atividade, ok? Tem aqui os LEDs já acesos, que são os LEDs para cada um dos HDs, ok? Então seguramente essa placa vai funcionar. Próximo passo, colocar um capacitor desse no lugar, voltar a placa para o servidor, verificar se as fontes vão partir, se o servidor vai funcionar, ok? E realizar todos os testes, beleza? Tenho feito isso já algumas vezes com essa placa e nunca tive problema de retorno. A placa realmente funciona e normalmente são capacitores pequenos desse tipo, de 50 volts de isolamento, né, de isolação, que pifa por alguma razão e funciona. Espero ter ajudado e agradeço muito vocês terem assistido, ok? Valeu, tchau.